Vamos falar sobre questões e processos incidentes, parte 3. Na aula passada, nós estávamos falando sobre a restituição das coisas apreendidas. Na aula de hoje, vamos começar falando sobre as coisas facilmente deterioráveis. Em se tratando de coisas perecíveis, pode o juiz optar por duas soluções. Então, uma situação em que a coisa foi apreendida na fase de inquérito ou na fase judicial, essa coisa pode ser deteriorável. Nessa situação, o juiz então não pode deixar com que a coisa se deteriore, se estrague. Portanto, ele pode adotar, letra A, determinar a avaliação e posterior venda em leilão, depositando-se o dinheiro apurado. Imagine, por exemplo, que se trata de uma mercadoria, de um caminhão de frutas que foi subtraído. Nesse passo, se por acaso as frutas forem se deteriorar, é melhor que ele faça então uma avaliação desse caminhão e posteriormente faça a venda para que esse produto não venha a se estragar. Ou então ele pode optar pelo item B, que é entregá-las ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea, e assinar termo de responsabilidade. Você vai me perguntar, mas professor Franklin, esse terceiro que detinha a coisa, ele não pode vender essa coisa, não pode se desfazer dessa coisa? Evidentemente que ele pode, mas quando ele assina um termo de responsabilidade, ele tem obrigação de ser o depositário fiel da coisa, ou seja, ele está de posse de uma coisa litigiosa que foi apreendida, que pertence ao processo, porque ela tem valor ou de materialidade, ou porque é uma coisa que foi objeto do crime e, portanto, ela tem que ser mantida até que saia a decisão final desse processo. Logo, o terceiro, ele é o depositário fiel. Se ele, por um acaso, vier a vender a coisa, ou se desfazer da coisa, ou dispor da coisa, ele pode responder como depositário infiel, sendo responsabilizado pelo juízo. Quanto aos recursos, a decisão que remete à solução da controvérsia ao cível esgota a possibilidade de sua discussão perante a jurisdição criminal. Então, eu tenho uma decisão no cível que já decidiu que aquela coisa pertence a João e não a Pedro. Essa decisão, se transitar em julgada no cível sobre a posse daquele bem, ela esgota a possibilidade da sua discussão perante o juízo criminal. Ora, se João acusou Pedro de ter subtraído a sua coisa e no juízo cível se prova que a coisa realmente pertencia a João, João está provando que aquela coisa evidentemente é sua e, portanto, aquela pessoa que subtrai coisa alheia móvel estaria, em tese, praticando o crime de furto. Então, veja que a decisão no juízo cível, ela tem repercussão e esgota a possibilidade de discussão no juízo criminal. Outra questão é o destino dos bens. Bom, as coisas adquiridas com o proveito do crime, então a pessoa traficava drogas, auferia lucro com isso e com o dinheiro do tráfico de drogas ela comprava carros, ela comprava iates, ela comprava fazenda. Então essas coisas adquiridas com o proveito do crime, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, são leiloadas. Veja que nós estamos deixando aqui bem claro, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, presume-se que o acusado é inocente pelo princípio da inocência, pelo princípio do favo rei. E essa coisa ainda não foi definitivamente decidida, que foi adquirida com proveito do crime. Só haverá o crime e ele só será condenado após a sentença penal condenatória. Ora, se essa coisa foi adquirida com proveito do crime, como fazendas, como iates, como carros importados, evidentemente que o juiz determinará o leilão dessas coisas. E o dinheiro reverterá em favor da União. Professor, para quê? Para onde é que é remetido
esse dinheiro? Esse dinheiro ele é remetido para o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Esse dinheiro que é adquirido no leilão, ele vai para o FUNPEN e o FUNPEN destina para a construção de penitenciárias. Em se tratando de coisas confiscáveis, e aí vamos voltar à nossa aula de efeitos da sentença penal condenatória. Um dos efeitos genéricos da sentença penal condenatória é tornar certa obrigação de indenizar e confisco, que é a perda em favor da União dos bens que são adquiridos com a prática do crime. Por exemplo, e aí, bens que não são de origem ilícita. Por exemplo, moeda falsa, documentos falsos, né? Uma arma de uso restrito das Forças Armadas. Esses bens são bens confiscáveis, porque eles não vão, em se tratando de coisa confiscável, não vão ficar na posse da pessoa que os detinha no momento da prática da infração penal. E o juiz vai ordenar, então, a venda em leilão desses bens confiscáveis. Professor Franklin, é possível confiscar carro? É possível confiscar livros? É possível confiscar aparelho de som? Não. Nós estamos falando aqui de confisco de coisas cujo fabrico, alienação, produção seja ilícito, como por exemplo moeda falsa, documento falso, que são situações em que aquele objeto, pela sua própria natureza, é ilícito. É ilícito, por exemplo, uma arma de uso restrito das Forças Armadas estarem de posse do indivíduo. E nesse caso, o juiz pode ordenar a venda em leilão ou a restituição para as Forças Armadas. Sobre o destino do bem, também a gente pode dizer que o juiz pode determinar a inutilização ou recolhimento ao museu criminal, caso haja interesse na sua conservação. Vamos dividir então. Primeiro a questão da inutilização. Ora, a Polícia Federal apreende uma grande quantidade de maconha, uma grande quantidade de cocaína. Essa droga, ela será inutilizada, ela será incinerada. A Polícia Civil apreende uma grande quantidade de DVDs piratas. Esses DVDs serão inutilizados. Agora, eu tenho, por questão de informação que pode haver no museu criminal, por exemplo, a pessoa quer saber como eram praticados os crimes antigamente, aí você guarda, por exemplo, uma foice, você guarda um facão, você guarda uma flecha, você guarda um determinado objeto utilizado para a prática de tortura, como uma cadeira elétrica, alguma coisa nesse sentido, para efeito de expor naquele museu, para que as pessoas tenham conhecimento de como era praticado aquela conduta. Então pode ser que algumas coisas não sejam inutilizadas e sejam conservadas para serem colocadas no museu criminal. Coisas como drogas, coisas como DVD pirata são incinerados, são inutilizados. E algumas coisas que interessam para a exposição no museu criminal para efeito de informação, elas são mantidas caso haja interesse na sua conservação. Outra questão é que no prazo de 90 dias após transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, se não houver reclamação e desde que não pertença ao réu, os bens serão leiloados. Então preste atenção. 90 dias após transitar em julgado a sentença final, que pode ser condenatória, e se for condenatória, nós vamos verificar aqueles bens confiscáveis, aqueles bens que serão leiloados, e eles serão leiloados. Mas se ela for absolutória, aqueles bens que estavam no processo, eles deverão ser restituídos para as pessoas. Por isso que na aula de questões incidentes, parte 2, nós falamos sobre isso. Então, uma pessoa que teve uma arma apreendida, essa arma ela será devolvida se ao final ele for julgado e for
for beneficiado por uma sentença absolutória. Então aquela arma será devolvida, aqueles instrumentos que ele usou supostamente na prática do fato serão devolvidos porque ele foi inocentado. Se não houver reclamação, desde que não pertença ao réu, os bens serão leiloados. Então preste atenção, se em 90 dias após o trânsito em julgado, você que é o proprietário do bem não faz a reclamação, presume-se que eles então devam ser leiloados. Bom, vamos falar agora de medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias, como o próprio nome diz, elas têm o objetivo de assegurar, né? Mas assegurar o quê? Assegurar, por exemplo, a reparação do dano à vítima. A vítima pode querer uma reparação do dano. E para fazer essa reparação do dano, nós podemos ter essas medidas assecuratórias. Então, a prática da infração, como nós sabemos, além de lesar a coletividade, ela acarreta danos à vítima. Daí porque o crime, ele não só viola o bem jurídico tutelado pelo Estado, a nível criminal, como a sentença penal condenatória tem o efeito genérico de tornar certa a obrigação de indenizar. Ora, sabendo disso, a adoção dessas medidas no juízo penal independe do prévio ajuizamento da ação nocível, né? Então, eu entrando com uma medida assecuratória no juízo criminal como sequestro e hipoteca legal, eu não preciso entrar com esse mesmo sequestro nocível, porque o juiz criminal, ao sequestrar a coisa, está decidindo em favor do acusado, em favor da vítima, conforme o caso. Então, o sequestro pode recair sobre bens móveis e imóveis. Então, vamos logo definir. Sequestro, bens móveis e bens imóveis. Hipoteca legal, somente bens imóveis. Somente casa, somente fazenda, somente bens imóveis. O sequestro não. O sequestro pode recair sobre bens móveis e imóveis. Então, o sequestro pode recair sobre carro, pode recair sobre um apartamento, pode recair sobre uma fazenda. Podem ser objeto de sequestro os imóveis adquiridos pelo agente com os proveitos da infração. Tá? Tudo que o agente adquiriu com a prática da infração penal pode ser objeto de sequestro. Tá? Então imagine, por exemplo, como eu falava, um traficante, né? Um tráfico de drogas. Esse traficante então ganha muito dinheiro e começa a adquirir bens imóveis, começa a adquirir vários apartamentos na praia. Ele começa a adquirir várias fazendas. Esses bens imóveis que foram adquiridos pelo agente com os proveitos da infração serão então sequestrados. Porque o sequestro, o objeto do sequestro é justamente tornar esses bens imóveis adquiridos pelo agente com proveito da infração para que haja uma reparação do dano, no caso à vítima ou ao próprio Estado. Imaginemos, por exemplo, que o cidadão praticou o tráfico de armas ou a biopirataria, levou, por exemplo, espécies silvestres para o estrangeiro e adquiriu dinheiro, muito dinheiro, com a venda de araras, com a venda de papagaios, de periquitos, etc. E, consequentemente, nós vamos ter uma situação de... ele vai, aos poucos, vai enriquecendo com aquela prática ilícita. Evidentemente que esse dinheiro ele vai investir em imóveis, e esses imóveis poderão ser adquiridos através de ser tornados indisponíveis através do sequestro. Oportunidade e competência. Bom, é cabível sequestro no curso da ação penal ou da fase de inquérito policial, porém somente o juiz pode decretá-lo. Veja, o sequestro ele é cabível tanto na fase de investigação, quando a polícia apura e já tem provas, indício suficiente da autoria e prova da materialidade do crime, e sabe que aqueles bens foram adquiridos com proveito dos crimes, né? Com proveito ilícito, com a prática ilícita, ou também eu posso ter a decretação desse sequestro na fase judicial. Um detalhe importante, somente o juiz pode decretá-lo. Então,
Se cair na prova da OAB ou prova de concurso, você já sabe. Uma pessoa vai perguntar para você numa prova, por exemplo, o delegado de polícia pode decretar o sequestro de bens? Evidentemente que não, porque o sequestro pressupõe uma decisão judicial e fundamentada. E, portanto, só o juiz pode decretar o sequestro, que é uma medida coercitiva que torna indisponível os bens de uma determinada pessoa que está sendo acusada pela prática de um determinado crime. Iniciativa. O sequestro pode ser decretado de ofício pelo juiz, que deverá baixar portaria e ordenar a autuação em apenso. Então, o juiz ele pode ser decretado de ofício, né, pelo juiz ou a requerimento das partes. Então, vai o Ministério Público, pede o sequestro. Vai o delegado, pede o sequestro. E deverá baixar o quê? Uma portaria e ordenar a autuação em apenso ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou mediante representação da autoridade policial. Quando eu digo baixar uma portaria e determinar a autuação do sequestro em apenso, é que eu tenho aqui o processo principal e o sequestro fica em apenso. Ele tramita em apenso aos autos do processo principal, porque a decisão do sequestro influencia no processo principal. E a decisão do processo principal, principalmente se for condenatória, vai influenciar no sequestro. Detalhe interessante, nós já vimos aqui. O requerimento pode ser do Ministério Público, como titular da ação penal pública, pode ser do ofendido, caso ele seja vítima, ou mesmo se ele estiver movendo uma ação penal privada, ou mediante representação da autoridade policial. O delegado de polícia, como eu disse, pode pedir, inclusive na fase de inquérito. Professor Franklin, quais são os requisitos para o sequestro? Para a decretação do sequestro é necessária e suficiente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então eu tenho que ter um indício de autoria e um indício veemente, comprovado, com provas cabais de que aqueles bens provêm, advêm, são fruto da atividade ilícita do acusado. Então, tráfico de drogas, tráfico de armas, biopirataria, todas essas situações. Pode ser uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestro. Então, aquele dinheiro que foi adquirido na extorsão mediante sequestro, com o resgate, né, que os sequestradores pediram, ele foi investido em apartamentos. Então, aquele apartamento pode ser sequestrado porque eu tenho um indício veemente da proveniência ilícita dos bens. E como é que eu vou provar? Eu tenho que provar o nexo de causalidade. Saber que aquele dinheiro foi adquirido da vítima, aquele dinheiro tramitou por uma conta bancária e foi usado para pagar um apartamento. E às vezes ele nem passa pela conta bancária. Em algumas situações a polícia monitora aquelas cédulas numeradas do Banco Central e sabe especificamente quais são as cédulas que foram usadas num sequestro, usadas no roubo de um banco. E aí, se eu tenho esse indício veemente da proveniência ilícita, primeiro requisito do sequestro já está preenchido. Então o juiz expedirá um mandado de sequestro e após determinará a sua inscrição no registro de imóveis. Por quê, professor? Porque se o bem foi sequestrado, ele se torna indisponível. E se ele se torna indisponível, ele não pode ser vendido para terceiro. Por isso é que aquele bem inscrito no registro de imóveis impede que ele seja passado para uma outra pessoa, que ele seja vendido, que ele seja negociado, para alertar terceiros acerca da destinação do bem. Aquele bem está sequestrado, porque existe um indício veemente de que ele foi adquirido com proveito ilícito do crime, e o terceiro tem que ser alertado, bem como ao cumprimento de responsabilidade civil decorrente do ato ilícito. Não só a responsabilidade civil de quem adquiriu o bem com proveito ilícito do crime, como aquele que, sabendo que o bem está sequestrado, tenta, por algum motivo, tornar o bem disponível, vender o bem, alienar o bem. Esse também será responsabilizado. Embargos ao sequestro. Bom,
Quando nós falamos em embargos na área civil, nós temos o embargo à execução, nós temos o embargo de terceiro, né? E temos o embargo munitório. Aqui também no processo criminal nós temos o embargo ao sequestro. Ou seja, eu posso ter uma situação em que um bem foi sequestrado, que era meu, e que eu não tinha absolutamente nada com a prática delitiva. E nesse caso eu posso me opor através dos embargos àquele sequestro. Afinal de contas, estão sequestrando um bem que é meu e que eu adquiri licitamente. E aí então, quem pode então opor esses embargos? Vamos lá. Primeiro, o indiciado ao réu. Ele vai opor os embargos justamente para dizer que aqueles bens não foram adquiridos através da origem ilícita do crime. Por exemplo. B. Terceiro, senhor e possuidor. Eu posso ter uma terceira pessoa, que é o proprietário da coisa, que é o possuidor da coisa, que não tem nada a ver com a prática do crime e que teve o bem sequestrado. Imagine, por exemplo, uma situação de condomínio em que aquela quadrilha de tráfico de drogas comprou vários apartamentos naquele condomínio e por um erro, na hora do sequestro, um daqueles apartamentos de uma pessoa idônea é sequestrado juntamente com os outros apartamentos da quadrilha. Nesse caso, aquela pessoa que é proprietária ou possuidora do bem, pode ser mesmo o inquilino, sem ser necessariamente o proprietário, ele pode opor os embargos. Terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel a título oneroso. Aquele imóvel foi adquirido com bens de origem ilícita. Tráfico de drogas, tráfico de armas, pirataria, biopirataria. Só que aquela pessoa, ao adquirir o bem, não sabia que aquele bem tinha sido adquirido através de origem ilícita. Então ele é um terceiro de boa-fé. Ele comprou licitamente aquele bem, pagou o preço justo e, portanto, tem o direito de opor os embargos. Ainda sobre o sequestro de bens móveis, porque eu disse no início da nossa explicação que o sequestro cabe em bens móveis e bens imóveis. A hipoteca legal não. A hipoteca legal, que é uma medida assecuratória do processo penal, só cabe em bens imóveis. Sobre o sequestro de bens móveis, se o réu adquiriu bens móveis com os proveitos ou produtos do crime, poderão eles ser objeto de sequestro. Então, nós podemos citar aí carros, nós podemos citar aí joias, nós podemos citar aí relógios de luxo, nós podemos citar uma infinidade de bens móveis que, se eu consigo provar pelo nexo de causalidade que eles foram adquiridos com um proveito, né, com um produto do crime, né? O traficante às vezes troca a droga por um bem, uma joia cara, não é verdade? Então essa troca, ela é uma forma de adquirir um bem móvel com um produto do crime, com o proveito do crime. E nesse caso nós teremos então o sequestro de bens móveis. Hipoteca legal. Professor, eu nunca ouvi falar da hipoteca legal. A segunda modalidade de medida assecuratória regrada pelo Código é justamente a hipoteca. E a hipoteca legal também é uma forma de eu tornar indisponíveis bens imóveis adquiridos pelo acusado. Então vamos lá. Primeiro o conceito e a finalidade. Conceito. A hipoteca legal é o direito real de garantia que tem por objeto bens imóveis pertencentes ao devedor. Então até aqui eu não tenho nenhuma outra situação. São bens, uma indisponibilidade que se dá, né, sobre bens imóveis que tem por objeto bens pertencentes ao devedor. Não estamos dizendo aqui que o bem pertence ao devedor e que foi adquirido por proveito ou por produto do crime. Estamos dizendo simplesmente que ele pertence ao devedor. Visa assegurar a reparação do dano causado à vítima.
Ah, professor, quer dizer o seguinte, que num crime de homicídio, uma pessoa mata a outra. Né? O João matou o Pedro. O Pedro era pai de família, tinha filhos, tinha emprego. E ele então deixou mulher e filhos. Então eu preciso assegurar uma indenização justa para aquela viúva e para os filhos, para que eles possam estudar, para que eles possam se manter. Afinal, o provedor da família foi assassinado. Então aí eu poderia me utilizar dessa medida assecuratória, que é a hipoteca legal, que visa assegurar a reparação do dano causado à vítima ou seus familiares, né? Bem assim, o pagamento de eventual pena de multa e despesas processuais. Então imagine, por exemplo, um crime contra o sistema financeiro, em que a pessoa vai receber uma multa altíssima e que eu preciso então hipotecar alguns imóveis daquele financista, daquela pessoa que trabalha com bolsa de valores e que vai ter aquele bem hipotecado para que possa pagar a eventual multa ou despesas processuais da hipoteca legal. Oportunidade e requisitos. Para que se possa realizar a inscrição da hipoteca, deve estar presentes dois requisitos. Então vamos falar dos dois requisitos para que nós possamos ter essa medida assecuratória da hipoteca. Primeiro, a prova cabal da existência material do fato criminoso. Então, houve crime contra o sistema financeiro, eu tenho que ter a perícia ou tenho que ter a prova de que houve, por exemplo, evasão de divisas, no caso de um doleiro que remeteu ilicitamente recursos para o exterior. Tenho que ter a prova cabal da existência material do fato. Indício suficiente de autoria. Tenho também que ter a prova. Então seria o indício da autoria e a prova da materialidade, que é o requisito genérico para a decretação da prisão preventiva, para o recebimento da denúncia, etc. Também vale para a hipoteca legal. Indício da autoria e prova da materialidade do crime. Crime contra o sistema financeiro, perícia contábil. Tráfico de drogas, eu tenho que ter o laudo o provisório, depois o definitivo, sobre que aquela substância realmente é droga. Tráfico de armas, também eu tenho que ter a perícia daquelas armas. Biopirataria, eu vou ter que ter um exame, uma perícia feita por um botânico para descobrir realmente que tipo de crime foi praticado contra a fauna, contra a flora brasileira. Legitimidade. Professor Franklin, quem pode ingressar com a hipoteca legal? A especialização da hipoteca. O nome é esse mesmo, o nome técnico. A especialização da hipoteca legal pode ser requerida, letra A, pelo ofendido, seu representante legal ou herdeiros. Vamos lá. Pelo ofendido, ora, se a hipoteca legal tem como objetivo reparar o dano causado ao ofendido, se ele estiver vivo, ele mesmo ingressa com o pedido de hipoteca legal. Seu representante legal, ele não pôde, por algum motivo, ele é menor de idade, vai o representante. Ou herdeiros, no caso do assassinato do pai de família, vai ingressar com a hipoteca legal a sua esposa ou os seus filhos, dependendo da situação. Além disso, o Ministério Público, professor, o Ministério Público também tem legitimidade para ingressar com a hipoteca legal? Sim, mas desde que o ofendido seja pobre e requeira a efetivação da medida ou se houver interesse da Fazenda Pública. Então, o ofendido é pobre, não tem condições de mover um processo. Nesse caso, ele vai então requerer ao Ministério Público, por ser pobre no sentido da lei, que o Ministério Público requeira a medida, ou, havendo interesse da Fazenda Pública, no caso de crimes contra a ordem tributária, por exemplo, o Ministério Público, como um fiscal da lei e como defensor do regime democrático e do Estado de Direito, ele tem que atuar no processo pedindo a hipoteca legal para que aquele imposto que eventualmente não foi pago, foi sonegado, foi desviado, seja ressarcido através de um bem que
foi hipotecado será vendido para restituição daquele valor. Professor, como é que se dá o processamento, né? O processamento se dá da seguinte forma: a parte deve ajuizar a petição de hipoteca legal, de especialização da hipoteca legal, estimando o valor da responsabilidade civil. Então, por exemplo, um assassinato, eu vou ter aí um dano para uma pessoa que morreu, as despesas de funeral e, eventualmente, a responsabilidade civil